em, como se fosse um processo de comemoração da nova turma que vamos abrir, né, da pós, em saúde mental, integrando atenção, intervenção e reabilitação psicossocial na UHMET. A turma vai começar no início de outubro. Já temos inscritos, já formamos inclusive um grupo do WhatsApp, em que nós vamos lá já dando as orientações iniciais aos alunos nossos já matriculados, certo? E aí, para essa homenagem, essa comemoração dessa nova pós, nós iremos realizar 4 grandes eventos, um voltado para cada faixa etária. Então, nós fizemos um voltado para a saúde mental infantil, o de hoje é voltado para adolescentes, o seguinte, voltado para os adultos, e o final, voltado para os idosos. E nós iremos realizar uma vez por mês, em seguida, no início da pós, né, iniciando a pós, iremos iniciar uma vez por mês um evento em saúde mental, sempre trazendo novas temáticas e novos palestrantes. Aqui nós temos duas professoras que são professoras da nossa nova pós, né, e também da nossa atual pós em saúde mental. E nós vamos começar o nosso segundo simpósio de saúde mental. Ele tem o tema-chave, que é transtornos mentais na adolescência, intervenção psicossocial integrada. E a partir desse tema, cada palestrante trouxe um tema específico, dialogando com esse tema geral. E o tema da professora Carolina Pinheiro, psicóloga, que é mestre em saúde coletiva pela UFBA, tem experiência em residência em saúde mental coletiva pela UFBA, é psicóloga graduada pelo UFC, psicóloga clínica, supervisora clínica do programa Corra pro Abraço Juventude, tem 10 anos de atuação na rede de atenção psicossocial da infância e adolescência e atuou como tutora em programas de residência multiprofissional em saúde mental. É um resumo e saúde da família, um resumo do currículo dela, certo? É a partir desse lugar, com essa experiência, que ela vai abordar o tema adolescentes e autolesão, práticas de intervenção psicossocial. Então, vai ser mais ou menos uma palestra de 30 a 35 minutos. Após isso, nós abriremos um momento para perguntas e daremos seguimento à próxima palestra e assim em diante, certo? Então, seja muito bem-vinda, professora Carolina Pinheiro, né? Está com você a Obrigada. palavra, né? Assim, pode apresentar-se mais do que eu já fiz, né? Você mesmo vai saber falar muito mais. E pronto, agora é a sua vez. Agradeço o convite, né, Renaelma? Para mim é um prazer estar aqui hoje dividindo esse espaço com você e com Dani, que é uma amiga muito querida. Eu acho que essa é uma especificidade de se trabalhar no campo da saúde mental. Assim, a rede de profissionais é uma rede muito afetiva também. A gente acaba construindo laços muito fortes nessa rede. Então, vou trazer minha apresentação e eu continuo me apresentando um pouquinho a partir dela. Deixa eu lembrar aqui onde. Aqui. Hum, deixa eu- Então, acho importante primeiro falar um pouquinho da minha escolha do tema, né? Vocês estão me escutando bem? Tá chegando bem, né? Falar um pouquinho sobre a minha escolha do tema, né? Então, eu atuei por quase 10 anos num CAPS infantil em Salvador, né? Que é o principal serviço que a gente tem hoje especializado de atenção à saúde mental, de crianças e adolescentes. E nesse período, a gente viveu uma mudança do perfil de cuidado do serviço. A gente observou uma grande incidência, a gente teve nessa última década uma grande incidência nos casos de autolesão entre adolescentes. Então, essa passou a ser uma das principais expressões do sofrimento psíquico do nosso público, e isso me levou a me debruçar, a estudar, e também aprendi muito com a prática de cuidado a esse público, né? Então, esse é um tema, para mim, muito relevante para quem deseja atuar no campo da saúde mental, tanto no campo das políticas públicas, quanto também no campo da prática da clínica privada. Eu acho que é um tema que traz uma relevância de fato para quem deseja se debruçar sobre esse campo, né? E aí pensar a intervenção
junto a esses casos, na perspectiva da intervenção psicossocial, eu acho que é algo diferenciado e eu acho que é algo que merece, de fato, um destaque, né? Quando a gente pensa na atenção a esse público. Então, deixa eu ver aqui como eu... Tá. Então, acho que é importante, antes da gente se debruçar sobre esse tema, falar um pouco sobre as adolescências, né? E eu falo no plural porque eu acho que é importante a gente entender a adolescência enquanto um campo muito plural, uma vivência muito plural, né? Então, para as políticas públicas, a adolescência ela seria esse marco mais conformado dentro de uma faixa etária que o ECA, que vai ser a principal referência que a gente vai ter para as políticas públicas no Brasil, ele entende a adolescência enquanto esse campo de faixa etária entre 12 e 18 anos, e já a Organização Mundial de Saúde ela vai entender a adolescência entre a faixa etária de 15 a 19. Então, perceba que nem entre as grandes instituições, os grandes marcos para as políticas públicas, a gente tem um alinhamento único, né, sobre a demarcação dessa fase de vida, né? Então, acho que é importante a gente olhar para a adolescência muito enquanto um fenômeno sociocultural. Então, a adolescência ela vai ter uma conformação muito específica a depender da classe social que a gente está falando, a depender do gênero que a gente está falando, a depender da raça que a gente está falando, a vivência do adolescer, ela vai ser muito específica através desses atravessamentos culturais todos, né? E desses atravessamentos identitários. Então, não tem como a gente falar da adolescência enquanto algo muito singular, né? Então, como muito único. Acho que ele é singular a partir de cada contexto. Então, é importante que a gente tenha um olhar de contexto quando a gente fala da adolescência, né? E eu acho que é importante também a gente entender essa fase não enquanto uma fase de preparo para a vida adulta, mas ela é uma fase de muito trabalho psíquico, né? Então, talvez por essa intensidade de trabalho psíquico, também uma fase muito potencial em produtora de sofrimento, muito potencial em produtora de vida, de expansão, de vitalidade, mas também muito potencial para a produção de sofrimento. E aí a gente vai ter algumas especificidades, né, da expressão da adolescência nas nossas sociedades mais individualistas, que seriam, né, aí eu trouxe só alguns elementos para a gente pensar, mas a gente tem aí a distensão de um tempo que passa a ser entendido como adolescência. Então, para algumas sociedades, essa adolescência começa mais cedo, antes dos 15 ou dos 12, como a gente está trazendo, né? Muitas vezes pela exposição precoce a conteúdos dessa fase, né? Principalmente agora, com esse acesso mais expandido das redes sociais, de conteúdos de informação para esse público. Como a gente também tem uma distensão da adolescência para além dos 18 anos, né? Essa entrada na vida adulta, ela tem sido cada vez mais retardada também. Então, é importante que a gente tenha aí um olhar de uma certa flexibilidade quando a gente fala de adolescência e não tomar de forma tão rígida, enquanto um marco só de faixa etária, né? Ele é muito mais da expressão da vivência do sujeito do que tão rigidamente de faixa etária. Algo que é importante também de ser nomeado é do impacto que a gente tem desse retardamento de entrada na vida adulta pela perda dos ritos coletivos, né? Então, a gente pensar que em sociedades mais antigas e até em algumas sociedades ocidentais, a gente tem uma construção de rito coletivo para a entrada na vida adulta. A perda desses ritos acaba retardando muito esse processo, né? A gente pode entender hoje, talvez, a formatura para alguns, né? Essa entrada na vida adulta vem com a formatura ou vem com a entrada na faculdade, mas não tem nem como a gente generalizar isso, né? Então, a perda do rito coletivo, ela acaba também influenciando nessa distensão do tempo, da vivência do adolescer, né? E é importante a gente também nomear a adolescência muito enquanto um sentimento de pertencimento, né?
A adolescência é muito marcada por essa identificação coletiva, da identificação de grupos, é muito mais um sentimento de pertença do que uma demarcação biológica, do que uma demarcação etária, né? Então, acho que esses são alguns apontamentos que eu acho que são importantes quando a gente vai pensar a adolescência para a gente entender um pouco a conformação do sofrimento nesse período, né? Então, acho que é importante demarcar logo de início que os adolescentes sofrem verdadeiramente e intensamente, né? A gente vive numa cultura muito adultocêntrica, mas também muito valorizadora da juventude. Então, juventude é sinônimo de vitalidade, de expansão, de alegria, de produtividade. A gente tem dificuldade de associar a adolescência a sofrimento. A gente tem um olhar muito adultocêntrico para sofrimento. Sofre quem trabalha, sofre quem tem conta para pagar, sofre quem está inserido nessa vida. A vida adulta tem sofrimento, né? Quem tem boletos para pagar. A gente tem uma dificuldade de reconhecer o sofrimento na adolescência. Então, acho que é muito importante a gente já iniciar esse simpósio fazendo essa demarcação. Existe um sofrimento próprio dessa faixa etária, próprio dessa vivência desse momento de vida, né? E ela pode estar associada a vários fatores, né? Então, é a gente olhar para esse público enquanto um público que tem uma série de fatores que são potencializadores de geração de sofrimento psíquico. Então, pensar que são sujeitos que estão no momento de construção de identidade. Então, construir identidade, construir as próprias referências, afirmar-se diante do mundo, diferenciar-se do outro, conceber as suas próprias ideias, negar as interferências do outro, né? Isso é produtor de muito sofrimento, quando por vezes isso vai entrar no campo de conflito com ideais familiares, com ideais institucionais, né? Das escolas, das comunidades. Então, essa construção de identidade, construir novas referências, criar novos pertencimentos a novos grupos, a dificuldade também, né, de identificação com novos grupos, tudo isso é muito produtor de sofrimento. É pensar num corpo que até muito pouco tempo era protegido pelos sujeitos, era protegido pelo Estado, é um corpo que passa a ser desejado, é um corpo que passa a ser mais facilmente invadido, né? Então, para isso, acho que principalmente a gente vai ter um recorte de gênero importante, como a gente recebia no serviço muitas meninas que tinham muita dificuldade de lidar com esse corpo que passa a ter uma imagem diferente diante do outro, um corpo que passa a ser desejado, que passa a ser sexualizado, que passa a ser também, né, esculpido diante do ideal. E aí os ideais de corpo, né, chegam com muita violência para os adolescentes, né? Um corpo que está ainda se conformando e chega com uma série de ideais do que é beleza, né, do que é saúde. Então, como isso também, quando vivido pela primeira vez, né, eu acho que tem uma potencialidade de sofrimento de pensar que nessa fase a gente tem muitas vivências inaugurais, né? Então, viver pela primeira vez algumas, alguns conflitos, a gente se deparar pela primeira vez com algo é sempre muito gigante e pode ser muito sofrido, né? E aí a gente vai ter as vivências amorosas, né? Então, as vivências amorosas vivenciadas pela primeira vez são muito produtoras de sofrimento. Então, assim, o quanto a gente recebia casos de intensa desorganização psíquica a partir de vivências amorosas que não foram saudáveis ou que terminaram de forma, né? Não cuidadosa e como isso desorganiza sujeitos, né? E aí, dentro das vivências amorosas, pensar a construção da identidade de gênero, a vivência da sexualidade. Então, são campos muito inaugurais para esse público, né? E podem, assim, a introdução nesse campo pode ser, de fato, muito sofrida.
Então, é pensar que dentro disso a gente também tem os primeiros encontros com as substâncias psicoativas, e a depender do contexto, a depender da forma que isso é introduzido, né? Isso também pode ser muito desorganizador para esses sujeitos. Pensar que são sujeitos que a todo tempo são tensionados para ter um projeto de futuro, para saber o que querem ser, para ter essa segurança garantida a longo prazo, sujeitos que até muito pouco tempo eram privados de pensar sobre isso, né? Não precisavam ter essa clareza de vida. Então, pensar isso já é, assim, são vários elementos que eu acho que atravessam essa fase de vida e que são potencializadas em contexto de vulnerabilidade, né? Então, em contexto de vulnerabilidade, isso tudo ganha uma dimensão muito mais intensa. Então, a vulnerabilidade desses sujeitos são fatores que intensificam e que agravam a desorganização psíquica desses sujeitos, né? E aí eu trago só alguns elementos que a gente identificava, principalmente entre crianças e adolescentes em sofrimento psíquico atendidos no serviço de saúde mental, a gente identificava alguns elementos, que eram comuns e que são importantes da gente ter, e eu acho que eles também se apresentavam muito fortemente quando a gente tenta descrever aspectos em comuns entre adolescentes que chegam ao serviço com questões de autolesão. Então, são sujeitos que, em geral, apresentam uma baixa autoestima, e aí autoestima tanto em relação à imagem corporal, ao reconhecimento das próprias capacidades e habilidades, em relação ao poder pessoal, a capacidade de realização, a capacidade de exercer poder no mundo, de se realizar no mundo. São sujeitos que apresentam importante dificuldade de expressão, né, de falar de si, de falar do que sente, de falar do que deseja, de falar do que lhe incomoda, né? Então tem uma dificuldade de se colocar. São sujeitos que têm muitas vezes dificuldades escolares e que por vezes passam por situação de bullying na escola, né? Então esses são alguns elementos que a gente encontra em comum entre esses sujeitos. Isso aliado também a grande fragilidade dos vínculos. Então, são sujeitos que alegam muita dificuldade em construir vínculos de confiança. Então, a gente vê que são sujeitos que têm já uma fragilidade dos vínculos familiares, mas que também têm muita dificuldade de construir vínculos de amizade, de ter pessoas, de ter referências de pessoas com quem eles possam conversar sobre qualquer coisa que lhes afeta, né? Então, essa dificuldade de vínculos de confiança é um grande agravador, né? Quando um sujeito está em sofrimento. E uma frágil rede de apoio, tanto de sujeitos que acessam poucos serviços da rede, quanto sujeitos que têm uma fragilidade da rede de apoio informal também, né? Na comunidade, na rede afetiva. Então, são sujeitos que estão num isolamento importante. E aí, se a gente pensar, né, em adolescentes atendidos em serviços públicos, a gente vai ter também um forte traço da vulnerabilidade social, atravessado por contextos de violência, por grandes processos de luto, então, perdas de familiares, muitas vezes por situações de violência, lutos por perdas de pessoas próximas, né? Também de muitos amigos perdidos nos contextos de violência, luto pela separação também, né? Então, muitos processos de separação dentro da família. Uma vulnerabilidade social expressa também na dificuldade de acesso aos serviços públicos, sujeitos que já chegam muito, né, com direitos rompidos, com histórico de direitos rompidos, de direitos sociais, e com um forte sentimento de desesperança com a vida, né? Então, acho que para a gente entender um pouco a forma como esse sofrimento psíquico, ele vem expresso em algumas categorias, né? E aí é importante que a gente possa entender também, quando a gente fala que para os adolescentes os adolescentes em sofrimento psíquico intenso, têm essa dificuldade de falar do que sente, de nomear o seu sofrimento. Esse sofrimento que não encontra palavra e não encontra quem receba essa palavra, a falta de um vínculo de confiança, essa palavra que não encontra
um acolhimento no outro. Então, esse sofrimento que não vira palavra, ele por vezes vai virar um ato, né? Então, a gente muitas vezes fala da atuação entre os adolescentes, e isso muitas vezes chega de forma pejorativa, mas é importante que a gente conheça, né, essa conformação de como os sintomas, né, chegam, principalmente na adolescência, de como aquilo que não ganha palavra, ele vai para o corpo, né? E aí eu trouxe algumas possibilidades de como isso se expressa no campo da adolescência, principalmente. Pode ir para o corpo através das práticas de autolesão, através do uso problemático de substâncias psicoativas, que a Dani vai maravilhosamente falar para vocês. Muitas vezes na agressividade, tanto na agressividade, na autoagressão, quanto na agressão, na heteroagressividade, e também nas tentativas de suicídio, né? Então, as práticas de autolesão, que a gente vai aprofundar agora, é uma das expressões dessa forma de atuação da adolescência na impossibilidade disso se transformar em uma palavra e ter um espaço de acolhimento, né? Então, aprofundando, chegando aí mais perto do nosso tema desse simpósio, né? Da minha fala. Então, é importante a gente entender que as práticas de autolesão, a forma como elas chegam mais frequentes nos serviços, né? Então, geralmente, o mais frequente são, de fato, os cortes na própria pele, mas, por vezes, a autolesão pode chegar por queimaduras, né? Então, provocar queimaduras em si, a gente no serviço recebia queimadura por aerosol de desodorante, queimadura com fósforo, queimadura com vela, né? Queimadura com objetos quentes, queimadura com gelo, né? Então, a provocação de dor a partir, né, da queimadura, o bater em si mesmo, o morder-se e o arranhar-se, né? Então, existem algumas formas, né, que podem ser expressas essa autolesão. A mais frequente, e que eu vou aprofundar um pouco mais, são, de fato, os cortes, mas é importante a gente entender que existem todas essas possibilidades. São mais frequentes, e aí, epidemiologicamente, né, só para falar, a incidência era maior entre meninas, a incidência é de 3 para 1, então quase 3 vezes mais o número, né, de meninas aparece com mais frequência com a expressão de autolesão. E dentro do DSM-4, a autolesão aparece enquanto um sintoma para o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Mas eu acho que é muito importante a gente entender, né, que a gente entendia, e aí, assim, dentro do serviço público, nosso alinhamento era que a autolesão ela acabou ganhando quase que um sintoma cultural. Ela passou a ser uma expressão de grupos, a gente recebia muitas escolas que traziam como práticas coletivas a autolesão dentro da escola, né? Então, eu acho que a gente começou a pesquisar e a ter acesso, né? Assim, grupos na internet, né? De agregação, de atuação coletiva, né? De organização coletiva, de atos de autolesão. Então, acho que tem um aspecto próprio da cultura da adolescência nesse momento, mas que a gente não precisa sempre encaixar dentro de um diagnóstico. Então, para chegar a um diagnóstico, é importante que a gente considere uma série de outras questões do que só essa expressão desse sintoma, tá? E aí, como é que os sujeitos falam, né, sobre essa autolesão? Então, por vezes, os sujeitos trazem a provocação de uma dor em si mesmo como uma experiência de lidar com algo insuportável. Frente ao insuportável, aquilo que eu não consigo lidar, que eu não tenho suporte para lidar, que eu não tenho recursos para lidar, eu acabo provocando uma dor no meu corpo, porque com essa dor concreta eu sei lidar com aquilo que é emocional, que eu não alcanço, que eu não toco, que eu não consigo nomear. Para mim, é mais difícil lidar com isso, eu provoco uma dor com a qual, para mim, é mais possível lidar, né?
Muitas vezes, os sujeitos trazem também a provocação da autolesão como uma reafirmação da capacidade de sentir. Então, assim, Carol, eu não sentia mais nada. Eu não sentia alegria, eu não sentia tristeza, eu não sentia prazer. Eu não conseguia sentir nada. Na hora que eu trago a dor para o meu corpo, pelo menos eu sinto alguma coisa, né? Eu sinto que eu estou viva, né? Então, é importante só a gente poder ter uma leitura mais ampla a partir da fala de quem está sofrendo, né? Gente, é importante que as perguntas vão ficar no final, tá? A gente faz a apresentação e quem quiser trazer perguntas, a gente vai ter um tempinho no final. Por vezes, a autolesão também aparece como essa possibilidade de expiar sentimentos de culpa. Então, aparece mesmo como um castigo, uma. Mas nesse sentido, os sujeitos, frente ao sentimento de culpa de terem feito algo, eles acabam se martirizando mesmo, né? Provocando dor no próprio corpo para expiar esse sentimento de culpa como um castigo a si mesmo. E por vezes, e aí eu acho que principalmente essa é uma fala muito associada, né, a um aspecto do transtorno borderline, como a autolesão ela vem muito associada, em alguns casos, a essa tentativa de evitar um abandono. Então, frente à ameaça de separação, ao sentimento de ameaça de separação, o sujeito se autolesiona na tentativa de revincular com o outro, né? Na tentativa de evitar essa situação de abandono ou rejeição. Então, são alguns elementos que podem estar associados, né? E aí é importante que a gente tenha uma escuta muito sensível e muito aberta para entender para cada sujeito, essa autolesão vai ter um sentido, ela vai ter um lugar, ela vai ter um sentido mesmo muito singular. Aqui são algumas possibilidades de leitura, mas que é importante que a gente esteja aberto, né, para entender como para cada sujeito isso vai significar, né? Tá. Então, como eu trouxe, né, essa era uma fala muito recorrente. Eu produzo uma dor com a qual eu sei lidar, já que com a dor da alma eu não sei, né? Então, essa foi uma frase escutada em atendimento, mas trazida por vários sujeitos, né, de formas diferentes. E aí, quando eu trago para a concretude do corpo essa dor, a sensação trazida era de alívio momentâneo. Então, quando eu trago uma dor com a qual eu sei lidar, a sensação relatada pelos adolescentes era desse alívio, né? Assim, a coisa trazida para o concreto, né? Que existe um risco, que é importante também ser avaliado, que é do aumento progressivo da tolerância à dor. Então, a gente percebia como o aumento de frequência dos cortes, das queimaduras, principalmente dos cortes, poderiam correr o risco, os cortes passam a ficar mais profundos, o sujeito passa a cortar áreas mais sensíveis, porque às vezes o corte no braço, na perna, já não provoca dor. Então, a gente recebia autolesão na língua, autolesão na genitália, né? Então, é importante olhar para esse risco do aumento progressivo da tolerância à dor, porque o sujeito pode acabar se colocando em risco sem desejo de colocar a própria vida em risco, mas pela inconsciência mesmo, né, do ato. Então, a tolerância à dor está tão grande que ele não percebe que está avançando para um nível de risco maior, né? E como todos os sujeitos traziam, né, assim, o quanto que essa autolesão ela é praticada muito frente à impossibilidade de ter um interlocutor de confiança para falar de si, né? Então, como eu trazia, esse sofrimento que não pode virar palavra porque não tem quem a escute, né? Então, ela vira um ato no corpo, né? E é importante de trazer, não há nos sujeitos que provocam autolesão necessariamente
intencionalidade em colocar a própria vida em risco, né? Então, muitas vezes a gente acha que as práticas de autolesão são tentativas de suicídio. Não são. Não são. Por isso que é importante a gente sempre escutar, né? Assim, como esse sujeito nomeia e traz a vivência da autolesão como expressão do seu sofrimento, mas na maioria dos casos não há intencionalidade de colocar a própria vida em risco, tá? Ainda que eles possam colocar de forma inconsciente. E aí, pensar um pouco como é que a gente maneja esses casos na rede de atenção, né? Onde é que esses casos são atendidos? Para onde vão adolescentes que provocam autolesão no corpo, que sofrem com essa forma de expressão, né? Então, eu trago, para mim, acho que tem duas intervenções que são importantes. Uma é a necessidade de ampliação e qualificação da rede especializada, né? Então, Salvador tem 2 CAPs infantis, a gente pensar. Quando a gente fala da rede de saúde, da rede de atenção psicossocial, o serviço especializado de saúde mental são os CAPs. A atenção à adolescência é feita pelo CAPS infanto-juvenil. Em Salvador, a gente tem 2, na Bahia inteira, a gente tem 11, né? Um estado com mais de 400 municípios, a gente tem 11 serviços especializados de infância e adolescência. Então, a gente nem tem um número que dê conta dessa demanda e muitas vezes a gente não tem qualificação desses serviços para atender essa demanda, né? Então, a gente precisa de uma ampliação e de uma qualificação dessa rede especializada, mas eu também entendo que não é todo caso que tem a necessidade de ir para um serviço especializado, né? Então, eu acho que se a expressão é uma das expressões hoje de maior frequência do sofrimento entre os adolescentes, a gente precisa criar espaços de acolhimento para esses adolescentes, onde esses adolescentes circulam, né? Então, eu acho que espaços como esse que a gente está promovendo aqui, com profissionais que atuam em vários serviços, que atuam em vários setores, não necessariamente na saúde mental, eles são muito potentes e eles estão acontecendo em outros espaços, porque a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa se qualificar para o acolhimento desses sujeitos. Então, eu acho que a minha aposta, e isso assim, não é uma fala que a gente já defendeu frente ao Ministério Público, né? Em outros espaços que tentam organizar essa rede de atenção a esse público, é pensar na construção e na ampliação de espaços de expressão e acolhimento nos territórios, né? Eu acho que a gente tem que pensar no acolhimento do sofrimento dos adolescentes enquanto espaços dentro de espaços promotores de saúde mental. A gente fala muito pouco da promoção de saúde mental, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mais espaços de acolhimento, de expressão desses sujeitos, porque é incrível, gente, assim, quando a gente consegue ofertar espaços de escuta, e aí eu vou falar um pouquinho, não é qualquer escuta, mas um espaço de uma escuta genuína, qualificada, para a expressão desses sujeitos, esses sintomas eles se esvaem em muito pouco tempo, inclusive, né? Assim, quando você oferece a esse sujeito outros recursos para ele lidar com a própria dor, ele não precisa recorrer a esses atos que colocam a vida dele em risco, né? Que intensificam o seu sofrimento. Então, a minha grande aposta é que a gente tenha uma rede de atenção diversificada de setores, né, para o acolhimento desses sujeitos. Assim, o meu sonho é a gente ter espaços de acolhimento para adolescentes nas escolas, no CRAS, no CREAS, nas igrejas, no centro social urbano, sabe? Assim, se a gente tiver onde esses sujeitos circulam, a gente tivesse profissionais qualificados para o acolhimento do sofrimento desses sujeitos, acho que a gente teria outra conformação, de fato, né, da expressão desses sujeitos no mundo. Mas, como eu trago, assim, não é qualquer acolhimento, né? Então, assim, o que seria acolhimento a esse público? Primeiro é a gente poder ser um vínculo
de fato, de segurança e apoio. E a entender que para esses sujeitos ter um vínculo de segurança e apoio é algo muito raro e muito precioso. Então, eles terem a segurança de que eles podem falar o que eles pensam, falar o que eles sentem, e eles serem acolhidos e não punidos a partir disso, é algo que, de fato, muda o discurso sobre si, muda a possibilidade de olhar para o próprio sofrimento, né? E uma escuta que não julga, né? Que dá crédito ao sofrimento desse sujeito, né? Que acredita, que dá crédito ao sofrimento de uma adolescente, né? Esse sujeito que é muito descredibilizado na nossa sociedade, entender que o sujeito dele, que o sofrimento dele é real e merece um espaço para ser trazido, para ser colocado, né? Então, um acolhimento no sentido de criar esse ambiente seguro e protegido de compartilhamento das vivências. Reunir adolescentes para falarem do que sentem, do que vivem, muitas vezes é suficiente, né? Se a gente tivesse profissionais qualificados nesses pontos de atenção para construírem grupos para falar sobre a vida desses adolescentes, eu acho que a gente já teria um boom, sabe, assim, de produção de saúde mental. Acho que é importante nesse acolhimento também fazer uma avaliação e orientação de risco. Então, muitas vezes esses sujeitos não estão orientados sobre o risco que estão sofrendo. Então, o risco de ter uma infecção, o risco de ter... Renael, eu não estou te vendo porque eu fechei aqui, mas eu estou fechando, tá? Eu sei que tem a coisa do tempo. E o planejamento de estratégias de suporte. Então, esses espaços de acolhimento, eles precisam também pensar em estratégias de suporte para esse sujeito, né? Identificar na rede dele quem são as pessoas estratégicas, quem que ele pode acionar em momentos de crise, que estratégias próprias ele pode acionar em momentos de crise, que estratégias ele tem para ampliar a sua sensação de bem-estar. Eu acho que... E aí, então, esses espaços de acolhimento, eles também atuam nesse sentido de planejamento de estratégias de suporte. Nesses espaços não cabem algumas falas, e aí eu trouxe falas que são recorrentes, inclusive entre profissionais de saúde, inclusive entre profissionais de saúde mental. Então, o que não cabe a gente falar frente a um adolescente em sofrimento? Você ainda nem tem problema de verdade. Você vai ver quando você chegar na vida adulta. Isso que você está passando, querido, isso que você está passando é pouco. Todo mundo passa por isso, né? Então, como a gente tem o potencial de intensificar o sofrimento do outro quando a gente minimiza o que ele está vivendo, né? Na minha época, é que eu tinha problema sério e eu não reagia assim, eu sofri muito mais. Eu passei por coisas muito mais sérias e nunca reagi assim. São falas, muitas vezes, dos familiares que a gente acolhe. E como a gente precisa acolher essas famílias e oferecer um outro olhar sobre o sofrimento desses sujeitos, porque é um sofrimento que muitas vezes não é reconhecido pelas famílias, não é legitimado pelas famílias. Então, a gente também precisa fazer um cuidado muito direcionado, né, para os familiares. Você não tem motivo para sofrer, você tem tudo que precisa. Uma que eu escutava muito, minha gente, mas por que sofre tão bonita essa menina? Por que está sofrendo desse jeito, tão bonita, né? Como a gente tem alguns ideais de felicidade na nossa cabeça e que a gente nega o direito de sofrimento para o outro, né? E aí, só de falar um pouco mais da configuração dos espaços coletivos. Quando eu falo de espaços coletivos de acolhimento, eu acho que, e é uma aposta que eu trago como aposta minha, mas é uma aposta, né? Eu acho, da rede de atenção psicossocial, que é a oferta em cada vez mais serviços nas comunidades, não só nos espaços, né, tradicionais da saúde, mas a oferta de espaços coletivos para expressão e reflexão desses sujeitos. Espaços que possam produzir a construção de vínculos de confiança e a construção de modelos saudáveis de outros modelos de relação para esses sujeitos, né? Possibilidade de viver a construção de relações de confiança,
de vínculos, mais de solidariedade, de suporte. É incrível, gente, quando a gente consegue isso dentro de um grupo de adolescente, como sujeitos em sofrimento rápido assumem o lugar de serem cuidadores, né? Como eles têm eles se reconhecem também não só o poder de cuidar do outro, né? Então, isso é a construção de outros modelos de convivência, né? E na reunião desses adolescentes, a gente consegue também a criação coletiva de estratégias de enfrentamento. Quando a gente reúne esses sujeitos, eles percebem que o sofrimento deles não é vivido de forma isolada, mas é compartilhada com outros sujeitos. Poxa, eu achei que só eu sentia assim, eu achava que só eu passava por isso. Então, quando isso é visto de forma coletiva, a criação de estratégias de enfrentamento, ela também é coletiva, né? E a possibilidade do desenvolvimento de potenciais criativos. É incrível. Adolescentes que sofrem intensamente são adolescentes que têm uma sensibilidade mais apurada. E essa sensibilidade, ela pode atuar de forma mais criativa e mais saudável. Né? Então, assim, quando a gente traz essa sensibilidade para o campo da expressão, para o campo da criação, a gente tem uma reviravolta incrível, né? Na expressão e na identidade desses sujeitos. E aí, para fechar, né? Assim, mas para eu ser suporte para o outro, eu preciso suportar. E eu acho que é importante a gente trazer assim, como é para cada um de vocês ouvir um adolescente em sofrimento intenso, um adolescente que por vezes não suporta mais a própria vida, que pensa em abrir mão da própria vida, sim, mas um sujeito nessa fase de vida em sofrimento intenso, né? E eu acho que é importante alguns apontamentos só, né? Assim como por vezes, e aí principalmente acho que no campo da saúde e da educação, a gente tem o risco de se projetar do lugar de pai e mãe, né? De colocar esses sujeitos num lugar muito de filhos, se projetar no lugar de pai e mãe, e a gente perde a oportunidade de se vincular com eles de uma outra forma. O nosso papel não é de educá-los, né? Mas é de acolhê-los, né? E nesse sentido, é muito importante que a gente diferencie a nossa disponibilidade de apoiar do nosso desejo de salvar. Não é papel nosso salvar a vida de ninguém. A nossa possibilidade é, no máximo, de ofertar apoio e suporte, né? Então, é muito importante que a gente se destitua desse desejo de salvamento do outro, dessa nossa fantasia de poder sobre o nosso trabalho, né? Mas para isso, eu acho que é muito importante que a gente também tenha um investimento em espaços de qualificação profissional, como esses que a gente está vivendo, como é a possibilidade de investimento numa pós-graduação, e que a gente também tenha espaços de cuidado à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? A gente precisa o tempo inteiro, quem trabalha com saúde mental, precisa o tempo inteiro estar olhando para suas próprias questões, né? Tá cuidando da sua saúde mental, porque o tempo inteiro a gente vai ser atravessado por questões muito delicadas e a gente precisa estar muito fortalecido e estar muito consciente dos nossos limites também, né? Além das nossas possibilidades. É isso, viu, gente? Queria agradecer. Deixa eu fechar minha apresentação. Acho que eu avancei um pouco no tempo, mas acho que não muito. Como eu saio? Aqui. Stop. Share. Avancei um pouco, né? Mas queria agradecer. E aí eu acho, não sei, se a gente faz perguntas, se a gente deixa para o final. Pode fazer Não sei se perguntas, tem. sim. Vamos ver Tá. aqui, tem duas, parece. É... Ó, Laís comentou, importante, porque realmente não existem esses espaços. Uhum. Natiele comentou, muito bom. A Daniele comentou aqui, pontos de cuidado, né? Onde esses jovens estão. Isso. Acho Né? que o Dani. Quando você cita a diversidade de Não. lugares, espaços, né? Ou seja, onde eles estão, tendo uma pessoa, pelo menos, um profissional, né? O ideal seria uma equipe, um profissional que possa prestar esses cuidados iniciais e, de repente, caminhar para, assim, uma demanda maior, né? Em um lugar específico. Isso, Isso já iria isso. minimizar muitas coisas, de verdade.
Isso. Bom, acho que a gente não tem nenhuma pergunta formulada, mas quem estiver assistindo no YouTube, eu deixei meu contato. Posso colocar meu Eu procurei contato? no YouTube agora, se tem alguma pergunta. Tá, joia. Bom, Ana Freitas comentou o seguinte: excelente contribuição. Penso que as escolas precisam se transformar neste espaço de acolhimento, preparar professores e outros profissionais para serem ao menos um suporte inicial. A Nilzete comentou excelente palestra, bastante esclarecedora. Então, enquanto tem isso. Aí pode ser que surjam outras perguntas. Se você puder ficar, continuar aqui, será muito Bom, bom. Patrick trouxe também no chat, né? Sou técnico de enfermagem, trabalho em uma residência terapêutica. Já fui designado a cuidar de uma criança nessa situação em uma casa de acolhimento e foi uma experiência única. Isso, Patrick, imagino, imagino. É isso, acho que a gente, ocupando todos os espaços, né? É importante que a gente, de fato, se qualifique, reflita sobre, né, essa forma de expressão de sofrimento, as formas diversas, né, de expressão de sofrimento na adolescência, porque a gente vai se deparar com essa demanda não só em serviços de saúde mental especializados, né? Eles estão circulando em toda a rede, é importante que a gente tenha, de fato, uma qualificação para acolher da melhor forma, né?